criança é como a flor que precisa de calor e precisa receber amor. Atenção especial, pois é gente em potencial, singeleza igual ninguém mais tem. Por isso Cristo ensinou e seu exemplo deixou, recebendo os pequenos com amor. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino que já preparei. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino de meu Pai. Quem quiser estar no céu, onde emana leite e mel, como criança deve então viver. Ser tão simples no falar e tão pronto em perdoar, nas pessoas sempre acreditar. Por isso Cristo ensinou e seu exemplo deixou, recebendo os pequenos com amor. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino que já preparei, preparei. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino de meu Pai. Estamos hoje no Mais Irmã Amiga, hoje dia 15 de fevereiro, que não seria o dia do Irmã Amiga, porque o Irmã Amiga é sempre na última quarta-feira do mês, mas por conta do carnaval a gente antecipou o Irmã Amiga, por isso ele está acontecendo na penúltima quarta-feira de fevereiro. E aí, você que está aí nos assistindo, que tem compartilhado o Irmã Amiga de hoje, que vamos estar falando sobre o tema de 2023, que é movimentando o bastão. Né? Eu não vou perguntar muito, não, para a gente não perder muito tempo hoje, porque a chuva desceu aí no Rio de Janeiro. Não sei se aonde você mora está chovendo, mas aqui na Tijuca está chovendo bastante. Já em alguns lugares houve queda de luz, mas se acontecer alguma coisa, não tem problema, fica gravado e você vai conseguir, se Deus permitir, assistir o Irmã Amiga mais para frente. Hoje nós temos a nossa irmã, que é da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a Kelly Decotelli, né, que vai estar falando
para nós sobre o tema, dentro do tema movimentando o bastão, ela vai estar falando sobre exatamente prepare-se. Prepare-se. Júlia, você pode colocar aí o subtema que saiu um pouco da minha memória. Prepare-se recompondo o Ministério Infantil. Então, você viu aí umas fotos, né, das nossas crianças lá da igreja, do trabalho que é feito ali. E a gente teve uma pandemia aí que hoje temos menos criança dentro da nossa igreja, e talvez você esteja passando pelo mesmo problema na sua igreja local, pós-pandemia, e a Kelly vai estar nos trazendo algo da experiência dela, porque ela trabalha no Ministério Infantil, é psicóloga também, e ela vai nos estar trazendo, através da luz da Palavra de Deus, algumas coisas, algumas dicas que nós podemos estar fazendo. Júlia, coloca aí a Kelly para a gente estar orando por ela e para ela. Aí, essa é a Kelly. A Kelly está grávidazinha de 4 meses, né, Kelly? Eu descobri esses dias. Então, se ela precisar sair um pouquinho por algo, viu? Ela está numa fase aí que nós mulheres enjoamos um pouquinho, né? E nesse calor fica mais complicado. Mas crendo que a Kelly vai conseguir, no tempo da live, falar, trazer tudo aquilo que precisa. Mas vou estar orando por ela nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por esse tempo, por mais uma live que nós estamos conseguindo fazer, Senhor, mesmo com essa chuva, mesmo com algumas quedas, Senhor, mas queremos te agradecer. Sabemos que a sua vontade vai ser cumprida, Senhor, e isso nos deixa alegres, felizes, Senhor, porque a tua vontade sempre vai ser cumprida. Então, Senhor, pedimos pela vida da Kelly, por tudo que o Senhor tem colocado no seu coração para trazer para cada um de nós. Como igreja, Senhor, que temos esse ministério infantil com tanto carinho, Senhor, que cada igreja trabalha, Senhor, mas precisamos ter uma visão melhor também de algumas coisas que muitas vezes não temos, porque talvez não estamos trabalhando no ministério, Pai. Então, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar a Kelly se apresentando. Aí, Kelly, se apresenta, fala seu nome, tá? Dizem que você trabalha também, que é bom a gente saber, tá? E do ministério que você tem dentro da igreja. Vou deixar você à vontade. Boa noite, meus queridos irmãos, irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus reine nos nossos corações, entre nós, nessa noite. É um prazer estar aqui. Nesse momento, eu só vejo o meu rosto. E aí, eu abri aqui no computador ao lado o Facebook, que é onde está acontecendo a transmissão. Então, eu estou vendo o rostinho de alguns de vocês para tornar esse processo mais proximal. Eu tenho muita necessidade disso. Sou uma profissional da área de humanas. Como psicóloga, eu tenho muita necessidade dessa troca, né? Mas como mais uma das nossas adaptações dos últimos tempos, do tempo presente, a gente teve que se adaptar a esse formato, né? Inclusive, eu atendo online os meus pacientes, mas eu os vejo do outro lado da câmera, eu não fico me olhando, não. Mas eu tô vendo o rostinho de vocês, tô vendo alguns irmãos comentando aqui no chat ao lado. Então, é bom estar aqui, que esse seja um tempo de crescimento, de troca, embora as limitações da internet os imponham, né, algumas dificuldades de troca, mas que o Espírito Santo que está aqui e que cuida de mim, esteja aí na sua casa, cuidando, falando ao seu coração, trazendo renovo para sua mente nessa noite, de partida, de pronto, assim, já é um privilégio, uma bênção, ver pessoas que dedicam uma noite no meio da semana para querer ouvir, aprender,
pensar um pouco melhor sobre o Ministério Infantil. Isso demonstra que você quer crescer, né? Que você quer ser aperfeiçoado na obra pelo Senhor da obra. Então, que o Senhor te honre nessa noite, honre a sua apresentação aqui, né? Você se apresentou e ele vai fazer a obra dele, eu creio nisso. Tá tudo certo? Todo mundo tá me ouvindo? Eu botei um fone de ouvido para poder captar melhor a voz aqui no microfone. Então, se alguém pudesse me dar um retorno, se tá tudo bem. Teve uma hora que aqui no retorno travou. Oi, não sei se... tá tudo bem, tá? E eu vou pedir à Júlia que, se alguém tiver uma pergunta dentro do que você está falando, que ela consegue puxar, colocar aí para você, tá? Na tela, e aí você vai ou respondendo, ou comentário mesmo, que você possa ir para esse campo aí do que a pessoa tá tentando entender. Eu acho que isso aí vai te ajudar bastante. Então, a Júlia colocando, a não ser o boa noite, não precisa, mas se for... Mas eu já li os boa noites aqui, já recebi o acolhimento no chat, que eu visualizo. Tá? E assim, eu queria muito que você falasse, mesmo que no convite a gente colocou que você é da Primeira Igreja Batista, né? Aí, isso. Que você falasse um pouco sobre isso, sobre o teu ministério, tá? Você já falou que é psicóloga, a gente já entendeu isso, né? É de humanas também, mas assim, fale um pouco desse ministério e aí pode começar e a Júlia vai colocando aí para você, tá bom? A projeção, tá. Isso. Então é isso, meu nome é Kelly, hoje eu estou como ministra de crianças da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nós temos aqui na igreja alguns ministros auxiliares, né? Nós temos ministérios auxiliares ao ministério pastoral, e dentre aqueles que hoje atuam na nossa igreja, nós temos o Ministério Infantil. O nome do nosso ministério é Pequenos Gigantes, Ministério Infantil Pequenos Gigantes. Eu atuo junto com meu esposo aqui há 15 anos como Ministério Infantil e 13 anos como ministros desse recorte etário da nossa igreja. E nós estamos numa igreja histórica, numa igreja grande, numa igreja com uma membresia extensa, bem singular. No entanto, um dos maiores desafios para a nossa igreja é que nós temos uma membresia de faixa etária avançada, e isso impacta diretamente na faixa etária que eu atuo, né, que são as nossas crianças. Embora seja uma igreja bem grande, nós temos um ministério infantil médio, e temos vivido nos últimos anos as grandes mudanças que essa faixa etária apresenta para a gente, né? Durante esse período do serviço, eu pude me aperfeiçoar na área da psicologia, embora eu não seja psicóloga na igreja. É uma formação que traz um olhar, uma leitura para esse campo, mas aqui eu atuo como ministra de crianças, tá? Da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Alguns de vocês até já conhecem a gente, porque a gente tem algum intercâmbio, né, com a igreja de vocês, e quando a gente faz treinamentos, né, até o ano de 2019, eu lembro que em 2019 a gente propôs um treinamento para as igrejas parceiras, e tinham vários inscritos. A gente acabou não fazendo, porque o nosso último treinamento coletivo, assim, ele estava agendado justamente para o final de semana, onde o prefeito da cidade do Rio orientou que os grandes eventos não deveriam acontecer, nem os pequenos, nem os médios. Naquela segunda-feira seguinte, nós todos já estávamos em isolamento. Então, enfim, essa sou eu. E hoje eu fui convidada para falar, baseada no tema, né, movimentando o bastão, sobre os desafios do Ministério Infantil, para essa igreja que se quer ainda em movimento, em constante movimento, essa igreja que quer pensar aí para o ano de 2023, quais são os desafios voltados para o Ministério Infantil e que nós precisamos nos apropriar, analisar, para que a gente continue em movimento, para que a gente continue fazendo esse bastão
seguir o rumo que o Senhor quer que ele siga, e que nós, como instrumentos na condução desse bastão, estejamos preparados para aquilo que é o desafio da Igreja do Senhor no ano de 2023, no tempo presente. E aí, nas nossas conversas, né, sobre o que tem sido desafio aqui, o que tem sido desafio aí, quais são os percalços que a gente tem enfrentado, esse tema pós-pandêmico, né, apareceu. Particularmente essa tem sido uma problemática da gente aqui na igreja. A gente está tendo que se haver e ler o que está acontecendo, principalmente no último ano. E quando eu coloquei as minhas dificuldades, os meus questionamentos para as nossas irmãs aqui, principalmente para a Ney, a gente entendeu que poderia ser um assunto potente para a gente discutir e conversar nessa noite. Então, acho que é isso. Acho que a gente pode entrar nos slides. Eu preparei alguns slides para poder a gente ter um pouco mais de recurso para manter a atenção presa, para vocês não ficarem só ouvindo a minha voz. Eu pensei em montar essa conversa com vocês a partir de 2 eixos. Primeiramente, a gente pensar o fundamento de toda e qualquer reflexão, que é a vida de serviço, a vida ministerial, e como é que isso fica diante dos desafios pós-pandêmicos. E depois eu vou entrar mais especificamente no que eu tenho visto e no que eu tenho vivido aqui na nossa igreja com relação às questões da pandemia. Então, primeira parte é para a gente colocar esse fundamento, né? A gente fazer uma reflexão em termos de fundamento e depois a gente faz uma conversa mais recortada, tá? A primeira pergunta que eu trago para vocês pensarem e responderem aí no pensamento, no coração de vocês, é a que vai vir a seguir. Qual é o meu maior desafio no serviço com crianças? E eu quero que você pense no seu desafio atual. O que você sente? Qual é a dificuldade? Qual é aquilo que se coloca como obstáculo para essa ideia de movimento, para essa ideia de passagem, né, de uma corrida sincronizada, harmoniosa, que você já deve ter assistido, né, uma corrida de bastões, em que há troca, em que há revezamento. Pensando no contexto do Ministério Infantil, você consegue elaborar aí agora qual é o seu maior desafio? Que hoje é a sua maior dificuldade? Eu acredito que eu esteja falando com pessoas que servem no Ministério Infantil, com pessoas que lideram o Ministério Infantil de suas igrejas. Como esse é um vídeo que vai ficar gravado, então a gente provavelmente vai alcançar uma escuta maior do que essa aqui que está com a gente reunida nessa noite. Então, pensa nisso agora. Qual é o seu maior desafio? Se você puder anotar, pegar um papel e rascunhar alguma coisa, coloca o que te vem à mente de primeira, mas depois você pode continuar elaborando no momento posterior. Bom, considerando o seu maior desafio, a segunda pergunta vamos ver aqui. Você conhece as dificuldades / desafios de quem está servindo ao seu lado? Porque eu sei quais são as minhas dificuldades, eu sei quais são as barreiras que eu tenho que enfrentar, aquilo que me incomoda, aquilo que me faz perder o ritmo e às vezes até o desejo de correr. Mas existe uma necessidade também da gente pensar sobre quem está do nosso lado. Se a gente está falando que há uma cooperatividade, que a gente trabalha de maneira coletiva no serviço do Senhor, usando como alusão a corrida de bastões, é muito importante que a gente também pense na dificuldade do outro, né? Nessa sensibilidade do que tem sido o desafio para aqueles que servem ao meu lado. Eu coloquei ali, as nossas dificuldades dizem de quem somos e de como estamos. Porque quando a gente faz esse questionamento e a gente coloca essa interrogação, tanto para nós quanto para a nossa realidade,
as respostas vão dizer sobre isso, né? Talvez não sejam respostas definitivas, mas elas dizem sobre quem eu sou e sobre como eu estou nesse momento. Então, acolher as dificuldades para compreender por que elas se colocam em determinadas circunstâncias é fundamental para todos nós. Apareceu para mim aqui que eu estou offline. Pode ser que a internet tenha caído. Estou online? Online, está funcionando. Tá. E alguém já colocou algumas coisas aí, tá? A Kellen já escreveu, Denise. Aí, ó, a Kellen escreveu isso aí, ó. Vê se você consegue ver na tela. Creio que mobilizar as pessoas em entender e querer. A entender e querer ministrar as crianças. Justamente, assim, esse também é um dos meus grandes desafios, né? Identificar no corpo pessoas que, eu não digo nem que estejam prontas, assim, mas pessoas que tenham um coração inclinado, né? Que tenham características que podem ser lapidadas e trabalhadas para esse tipo de serviço, é um grande desafio. Hoje, por exemplo, eu tenho uma classe de escola dominical que aqui eu trabalho com todas as atividades etárias da igreja. Então, meu critério principal de guarda-chuva no trabalho, o Ministério Guarda-Chuva, ele abarca tudo que é feito dentro da igreja, voltado para a faixa etária de 0 a 13 anos. Então, eu cuido de todas as áreas, de educação, de culto, a formação missionária, berçário, enfim, tem uma série de ramificações, assim. E aí uma dessas áreas é a EBD. Eu tenho uma classe que eu tô com uma dificuldade imensa de encontrar professor. E a gente costuma dizer aqui que a mão de obra, né, o serviço no Ministério Infantil, ele precisa ser o mais qualificado da igreja. E eu não estou dizendo isso para assustar, para que você se sinta aquém desse trabalho, mas principalmente na educação cristã, eu não posso colocar alguém, por exemplo, que começou a caminhada agora, né? Essa pessoa vai servir no Ministério Infantil, mas vai servir numa outra frente. Eu preciso de alguém que tenha didática, porque você transformar o texto, né, pegar a base teológica e transformar isso em algo compreensível para uma criança, tem toda uma questão de didática, de planejamento pedagógico. Enfim, está sendo um grande desafio. Eu estou há meses atrás dessa figura professoral aí, tá difícil, né? Encontrar essa pessoa. Mas, voltando lá para o slide, pode voltar, Júlia. Então, é fundamental, assim, nesse processo, a gente, primeiramente, acolher essas dificuldades e uma vez identificando que dificuldades são essas, a gente vai tentar compreender por que elas se colocam em determinadas circunstâncias, por que elas se colocam naquele determinado tempo histórico, né? E eu vou falar de tempo histórico quando eu entrar na questão da pandemia, necessariamente. A gente que trabalha há muitos anos, né? Eu tenho pessoas que servem aqui no Ministério Infantil há mais de 30 anos, e muitas vezes desenvolvendo a mesma função. Essas pessoas pegaram inúmeras gerações, né, de crianças dentro da igreja. E as dificuldades vão mudando com o tempo, né? Elas vão ganhando outras nuances. Então, o tempo todo a gente precisa se reencontrar com esses desafios, com essas dificuldades, colocar perguntas para elas e entender por que elas se colocam daquela forma naquele determinado tempo histórico. Acho que esse é um bom ponto de partida para a gente entender em que sentido a gente deve se preparar, né? Pode passar. Então, começando pelo começo, outra pergunta que eu trago, outra provocação é sobre quais fundamentos e motivações construímos nossas práticas de serviço. Porque quando a gente pensa em dificuldade, quando a gente pensa em desafio,
necessariamente a gente também precisa pensar qual é o fundamento que a gente tem para amparar essas dificuldades, porque essas dificuldades elas vão vir, né? O tempo todo a gente tem que se haver com novas dificuldades, com novos desafios, mas o fundamento ele precisa estar bem colocado. Porque quando há um fundamento e quando há uma compreensão do serviço, da prática do serviço na vida, no exercício da vida cristã, a gente lida com essas dificuldades de uma outra forma. E eu gosto, assim, metodologicamente, sempre de falar de fundamento. Porque o fundamento, em geral, ele não muda. Né? As dificuldades elas mudam, a metodologia, as técnicas que a gente vai usar, a maneira de a gente se aperfeiçoar. E eu entendo que toda vez que há a gente se desacomoda, né? A gente passa por uma crise, a gente passa por dificuldades, a gente passa por altos e baixos no ministério infantil ou em qualquer serviço dentro da igreja, a gente precisa retornar ao fundamento. E a gente precisa analisar como está o fundamento. Muitas vezes, nessa pressa de trabalhar, de fazer acontecer, né? Tem tanta demanda, tanta coisa. Eu, por exemplo, eu sou funcionária da igreja. Eu estou aqui o tempo todo. E a gente entra ali no automático do trabalho, do serviço, né? Tem uma agenda de coisas para fazer. E o fundamento, ele fica a desejar. Né? Muitas vezes não dá tempo de trabalhar o fundamento com o voluntário que chega, com a pessoa que tem o desejo de servir. A gente passa a agenda do trabalho, e quando a agenda, o trabalho, as demandas, elas se abalam, né? Aí a gente vai ver que o fundamento não foi bem construído, né? E a ideia de serviço daquela pessoa, a ideia de serviço, a motivação, por que ela está ali e sobre quais fundamentos o porquê está estabelecido, a gente vê que está aquém do que deveria ser. Então, é o momento de retornar ao fundamento, pensar na motivação, pensar no que me move para estar ali, porque é isso que vai me ajudar a lidar com o desafio. Então, passando mais um, eu gosto muito dessa imagem da mala velha, né? Eu uso em várias falas minhas, porque a minha motivação para estar aqui, a minha razão para estar aqui, as minhas expectativas ao estar aqui, elas estão conversando com as minhas crenças, com as minhas experiências de vida, com a minha visão de mundo, com a minha história, ou seja, com a minha bagagem, com a minha saúde física e mental, e com tudo aquilo que acontece comigo de segunda a sexta-feira. Tudo isso vai vir na minha mala quando eu me apresento para o serviço. E não está aqui, né? Mas está implícito, quando eu coloco as crenças, a minha experiência pessoal com Deus, a minha relação com esse Deus, que é o Deus da obra, que é o Deus que me chama para o serviço. Então, sobre esses fundamentos estão as minhas motivações. E a gente carrega isso da vida, né? A gente está o tempo todo lidando com pessoas dentro do ministério que têm uma multiplicidade de histórias, né? Pessoas que têm uma formação acadêmica, intelectual muito elaborada, pessoas muito simples, que vêm de uma história de vida muito simples, pessoas com defasagens, pessoas com uma história familiar muito funcional, muito ligada à história da igreja, pessoas que vêm de uma história familiar completamente disfuncional, que não tem relação nenhuma com uma cultura eclesiástica, tudo isso vem junto. E tudo isso vai fervilhar quando os desafios aparecem. Né? Tudo isso é fundamento. E a gente precisa o tempo todo repaginar, melhor dizendo, repensar, né? Colocar isso, abrir essa mala, olhar para essas coisas e entender que essas coisas comparecem na minha ideia de serviço. Se eu vou estabelecer uma ideia de serviço meritocrática, né? Eu quero ser reconhecido, eu quero que as pessoas vejam os meus esforços, eu quero ser legitimado naquilo que eu estou fazendo, eu quero ser elogiado, né? Ou então aquela pessoa ativista que
a princípio parece super ótimo, né? Que é aquele que a gente diz, entre aspas, pau para toda obra, e tá sempre presente, sempre assíduo, aí você vai entender que tem uma história aí por trás, né? Que nem tudo são flores. Enfim, tudo isso vai dialogar. Eu trago a questão da saúde física e mental porque eu discuti muito isso, porque isso ruiu, né, nos últimos 3 anos. Pessoas que já vinham de uma vida de não cuidado, de não mordomia com a sua saúde física e mental, ruíram nesse processo, não conseguiram seguir adiante. E o fundamento não estava bem colocado. A saúde estava debilitada. E quando a crise vem, quando os desafios vêm, a saúde responde a isso, né? Então, são todas provocações e possíveis elementos que estão dentro dessa mala. Vamos ver mais um. E aí, gente, eu gosto muito dessas duas imagens, né? Quando a gente não está olhando para esse fundamento e olhando para o conteúdo dessa mala, entendendo que isso precisa passar sempre por um processo de revisão, de cura, de tratamento, de constante cuidado, o que acontece é que a gente acaba sobrecarregando engrenagens não funcionais. O que isso quer dizer? Eu gosto de pensar, para além da ideia do corpo, né, que a igreja é, e que os órgãos estão ali, os membros estão representando as nossas partes, né, que se unem para um funcionamento orgânico pleno. Eu gosto de pensar na ideia da máquina também, né, nas diferentes pessoas como engrenagens. E quando numa máquina uma engrenagem não funciona bem, o resto não funciona. Se a gente sobrecarrega uma engrenagem que não está com fundamento, né, pensando na manutenção, na ideia de máquina agora, com uma boa manutenção, com um bom modo de funcionamento, ela vai ruir. Da mesma forma, se a gente pensa da ideia de revezamento, né? Se não há entre os atletas que fazem aquele revezamento um mínimo de equilíbrio, de rendimento, em algum momento vai decair. Quando o bastão passar para as mãos de alguém que tem um rendimento diferenciado, o ritmo vai decair. Então, há uma busca para que haja minimamente um equilíbrio entre esses atletas, para que haja um funcionamento das engrenagens harmonizado também, porque se a gente sobrecarrega, ou mesmo do corpo de Cristo, né, se a gente for pensar na ideia do órgão, que passa a ser sobrecarregado porque tem um outro que não funciona tão bem, não é só aquele que não está funcionando bem que vai ficar disfuncional. O que está sendo sobrecarregado também vai ficar. Então, percebam assim que se a gente não cuida da harmonia e no bom funcionamento de todas as partes, todo mundo vai sofrer, né? Então, continuando, pode passar. E aí a gente cai nessa ideia de pensar no voluntariado, tá? Eu gosto muito da ideia da gente diferenciar o voluntariado de maneira geral do serviço na igreja, porque são duas coisas diferentes. Algumas igrejas nem usam esse termo, né, o voluntário do ministério. Eu já vi igrejas usarem o servo, o colaborador, porque é diferente, né? Você tá ali porque você entende que a sua vida é uma resposta. E a sua resposta, aquilo que Deus fez na sua vida, é inerente ao funcionamento da igreja. Não é voluntário, né? Você está ali porque você entende que é uma necessidade da sua alma estar ali. Quando você compreende o bom funcionamento do corpo de Cristo, não tem essa do estômago escolher, né? Tipo, hoje eu vou funcionar, amanhã eu não vou. Hoje eu separei o horário do voluntariado, está disponível, mas amanhã não vai dar, né? Ele está ali, só funciona se ele tiver, e ele foi feito para isso. Não existe outro lugar para ele estar, para aquele órgão estar, né? Ele não pode ocupar o lugar de outro órgão, é uma questão de compreensão de sentido de vida.
Mas, mesmo assim, a gente usa o termo voluntariado. E aí eu peguei esses dados, na época, no primeiro ano da pandemia, eu usava esse primeiro. E era uma problematização que eu fazia. O que vai acontecer com esse movimento do voluntariado, essa ideia de servir, de servir ao outro de maneira gratuita, de maneira... quando você não espera nada em troca, né? O que vai acontecer depois desse período de distanciamento social e de necessidade de autossobrevivência? E aí, lá em 2020, eu ainda usava esse dado de 2018, em que o Brasil ocupava, numa pesquisa, eu coloquei aqui a referência da instituição, aqui do lado, o Brasil ocupava a posição 122 numa pesquisa de 146 países, uma pesquisa que é feita anualmente para entender o movimento do voluntariado e da generosidade no mundo. E eles usam como critério a predisposição de ajudar o outro, ajudar um estranho, de doar dinheiro e de doar tempo. E naquele momento, quando esse primeiro relatório saiu, a gente passava por uma crise econômica muito grande no Brasil, né? E se respondia, a gente está nessa posição, uma das últimas, porque a gente está vivendo um momento muito difícil. E aí, surpreendentemente, né, eu fui olhando, acompanhando os anos seguintes, o Brasil foi subindo. Em 2022, ele estava entre os 20 países mais generosos do mundo, né? Esse é um dado, ele é mais provocativo do que conclusivo, para a gente entender e tentar pensar como é que isso conversa com a igreja, se isso de fato chega na igreja, se isso chega nas nossas vivências e experiências rotineiras, cotidianas, né, de você ter uma agenda ordinária ali, em que você precisa de uma escala de serviços, ou dos eventos, né, que mobilizam a igreja em horários e dias não habituais. Essa generosidade toda chega, né? É uma curiosidade, assim. O Brasil costuma ser visto como um país que vive uma desigualdade social muito grande. A gente passa por diversas crises econômicas ao longo da história, mas a gente se reconhece como um povo muito disposto a ajudar, né? Você faz uma campanha, você mobiliza e as pessoas chegam junto, as pessoas se ajudam. Será que isso mudou? Será que, ao longo do tempo, a gente vai viver uma retirada das pessoas desse lugar de entrega, de se doar? E que impactos isso pode ter para isso que é um fundamento dentro da igreja, né? Que é a vida comunitária, que é a vida de serviço um ao outro. Fica aí uma pergunta. Lá em 2020, né, a minha aposta era que a gente decairia mais ainda, mas, surpreendentemente, dentro dessa pesquisa específica, o Brasil avançou, né? Mas fica a pergunta, será que essa é uma realidade dentro das nossas igrejas? Como é que estão aí, líderes? Né? Alguém já colocou da dificuldade de trazer pessoas, né? De mostrar para as pessoas a importância e a relevância de servir crianças e suas famílias. As pessoas estão mais dispostas a servir na igreja de vocês? As pessoas estão mais disponíveis, assíduas? Como é que tá isso? É uma pergunta que fica. Vamos passar, mais um. E aí, eu trago para vocês uma reflexão baseada em Lucas 22:7, bem breve, tá? Para fundamentar esse questionamento, como é que fica e como está o nosso sentimento de serviço e aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que continua nos motivando para permanecer firmes e constantes, independente das circunstâncias que a gente tem enfrentado. Eu gosto muito desse texto, porque ele não é muito comum. A gente pega o texto a partir da cena da ceia, da Santa Ceia do Senhor, e não da preparação da ceia. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui para você poder acompanhar comigo. Lucas 22, do 7 ao 13. Pode procurar aí, fazer sua pesquisa no celular.
Eu estou voltando aqui para o meu computador, porque saiu, enquanto você procura, eu estou reabrindo aqui o que fechou. Teve uma queda aqui. Vamos ler? Chegando o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhe respondeu: Quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada, fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a refeição da Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os discípulos. Esse é um momento da trajetória de Jesus que antecede a mesa posta, que antecede a cena, né, que fica para nós como um memorial de repetição e que nós, né, em memória do Senhor, reproduzimos nas nossas igrejas aqui mensalmente. Mas eu acho muito interessante pensar nesse serviço da ceia que a gente não vê. E eu costumo dizer que o ministério infantil, fora os momentos em que a gente vai à reunião principal ali, faz as apresentações e tem as cantatas, né, tem os eventos. Fora isso, acaba sendo um ministério em que as pessoas não veem o que está acontecendo. Ele fica atrás, né, fica num espaço separado do salão de culto, e existe um trabalho de preparação que é muito braçal durante a semana, e desgastante, e no dia do serviço, né, no dia em que a gente vai servir as crianças propriamente dita, existe um trabalho físico, corporal, emocional, de doação, que as pessoas também não sabem, e não têm noção, né, do quanto é dispendioso. E eu vejo esse momento aqui de preparação da mesa do Senhor como um momento muito ilustrativo para a gente pensar o nosso serviço do Ministério Infantil. Então, eu separei alguns pontos assim para poder alimentar a nossa reflexão. Pode colocar aí para mim o slide. A primeira coisa, assim, e que deve ser o fundamento do nosso serviço, o fundamento de toda e qualquer resposta aos desafios que se apresentam para nós, é que o serviço do Senhor, ele é uma resposta ao envio do próprio Senhor. E ele é uma obediência a esse envio. Em algumas traduções, você vai ver o texto dizendo, logo no versículo 7, que importava comemorar a Páscoa. Eles estavam ali preparando e se preparando para aqueles dias porque era importante comemorar a Páscoa. Então, uma pergunta que a gente precisa sempre se fazer: o que realmente importa? O que importa fazer? O que é importante fazer? Porque se eu considero que eu estou fazendo algo importante, indispensável dentro do reino de Deus, isso ressignifica se eu vou ou se eu fico. Isso ressignifica se eu obedeço ou não ao envio do Senhor, e se primeiramente eu compreendo esse envio. Então, o que realmente importa? Onde realmente importa estar? O que é importante, né? Outra coisa é a gente entender qual é o nosso lugar. Porque a partir do momento que eu entendo que eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja, isso dá um outro tom para a minha compreensão e a minha resposta aos desafios. Jesus enviou Pedro e João para aquela tarefa. Ele não mandou qualquer um, ele não chegou diante dos 12 e ele falou assim:
olha, quem estiver disponível, se alguém se voluntariar, aparece aqui no dia tal para a gente poder... Não, ele chega e chama Pedro e João e fala, vocês precisam ir preparar a mesa, preparar o serviço da ceia. Deus, ele nos envia. E a gente lida o tempo todo no Ministério Infantil com pessoas que estão de passagem, né? Pessoas que estão ali quebrando um galho, tem aqueles que estão meio perdidos na casa do pai, estão fugindo do culto, ou então estão experimentando. Eu acho muito legal também você passar por diversos ministérios e entender, né? Se não está claro o envio do Senhor, vai servir em diversos ministérios para você entender onde os teus dons, a tua história, a tua mala se encaixa melhor, né? E isso é fundamental, que ao longo do tempo a gente consiga ter uma equipe de pessoas que compreendam qual é o envio do Senhor para elas dentro da casa do Pai. Pedro e João foram designados para isso, para realizar essa tarefa. O Senhor te designa para o quê? Onde Ele quer que você esteja. Algumas pessoas às vezes chegam para mim para falar assim, Kelly, não vai dar mais para ficar na escala, não vai dar mais para vir, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu estou ajudando no ministério e tal. E aí eu digo assim, olha, eu não vou reter ninguém aqui. Eu não vou ser captura para ninguém. Que o seu coração esteja em paz de onde o Senhor quer que você esteja. Se é lá que Ele está te mandando ir, vai em nome de Jesus. Eu sempre digo, você vai fazer muita falta, vai me desfalcar. Mas esteja onde o Senhor quer que você esteja. E aí, às vezes, quando eu falo isso, eu lido com algumas pessoas que nem sabem onde Deus quer que elas estejam, né? Elas estão flutuando. Mas se você não está aqui, entre nós, porque você está compreendendo que o Senhor te quer aqui, então é melhor nem ficar. Porque são pessoas completamente dessituadas do seu talento, do seu dom, do seu chamado, do seu envio. Elas estão obedecendo a quem quando elas estão aqui? Então é importante que a gente trabalhe esse fundamento com as pessoas que estão servindo ao nosso lado. E outra coisa, dentro dessa ideia de envio e de obediência que o texto me mostra, é que quem é o protagonista dessa cena? Quem vai protagonizar, de fato, esse lugar? Isso já aponta para o próximo item, porque quando a gente serve, né, cada vez mais, quando o serviço bíblico ele se torna um fundamento para tudo que eu realizo na obra do Senhor, eu vou entendendo que eu vou sair de cena e que Jesus vai protagonizar a cena. E eu estou ali para servir e preparar uma mesa para o Senhor sentar. Né? É interessante que o texto ele não mostra como foi o trabalho, se deu muito trabalho, se foi pesado, se eles ficaram cansados, quanto tempo eles levaram preparando. O texto pula essa cena, né? Não tem essa cena do que aconteceu, como é que foi arrumar a mesa? Não teve. A cena pula do envio do Senhor para o Senhor sentado na mesa, né? Porque importa que o Senhor tenha a maior visibilidade ali, né? E isso precisa estar dentro da nossa ideia de serviço, de que a gente trabalha para o Senhor protagonizar. Vamos passar mais um? Nem eu nem você podemos ficar de braços cruzados. Oremos pelas doces crianças e que nosso Senhor envie trabalhadores fiéis e dedicados. Márcio, é muito bom te ter aqui, né? Eu gosto muito quando a figura masculina está presente dentro do trabalho infantil. Isso faz muita diferença. Vamos lá. O segundo aspecto que eu disse que a questão do protagonismo de Jesus apontava é aquela ideia que lá mais na frente no texto, eu não vou ler aqui, você pode ler depois, lá no versículo 24, mais ou menos ali até o 27, a gente vê uma discussão que acontece já com a mesa posta, já com o jantar acontecendo, a ceia acontecendo, dos discípulos ficarem discutindo quem é o maior, né? E Jesus trazer mais um dos fundamentos, assim, essenciais para o serviço no reino do Senhor, que é, no reino maior é o que serve. Então, se você quiser entender a essência do serviço no reino de Deus, é importante que você aprenda a servir. O menor é o maior. E Jesus foi o maior exemplo disso, né? Alguém
que deu-se a si mesmo em sacrifício por nós. Ele foi servo até o fim, até as últimas consequências. Ele é o nosso maior exemplo. Eu coloquei ali aquela frase, quando a gente olha para a mesa do serviço da ceia, a gente não tem que lembrar de Pedro e João, a gente tem que lembrar de Jesus. É um memorial sobre Jesus, não é sobre quem preparou. Isso é uma questão, né? Pode parecer bobo, pequeno, mas quantos de nós vão ficando pelo caminho e não suportam mais servir na igreja como um todo, porque elas não são lembradas quando o serviço aparece, né? O efeito aparece. Isso é muito difícil para a nossa humanidade, é difícil para mim, Kelly, né? Porque eu e o Senhor sabemos como foi difícil colocar aquela mesa, e a gente o tempo todo viver esse trabalho de rememoração, de que a mesa é um memorial, que faz a gente olhar para o Senhor e não para quem preparou, é um desafio, né? Um terceiro aspecto, pode passar? Vamos lá. Então, se o maior é o menor, e se eu estou aqui para servir e lançar luz sobre o Senhor, eu fui chamado para a invisibilidade. Servir segundo os padrões do reino de Deus é ser invisível no reino de Deus? Será que é? Não, não é. Já estou respondendo. Até porque isso gera adoecimento, né? Se a gente se nega de maneira não saudável, isso vai nos adoecer. E quando eu falo da coisa da engrenagem, né, quando as engrenagens elas funcionam harmoniosamente, e eu entendo que como servo, eu lanço luz sobre o outro, sobre a necessidade do outro, eu quero tornar a necessidade do outro visível, o que o outro precisa tem que se tornar visível a partir do meu serviço. Vamos pensar logicamente, se todos trabalham a partir dessa lógica, ninguém fica na escuridão. Ninguém fica esquecido, ninguém fica sobrecarregado. Quando Jesus, lá em João 13, né, ele apresenta, o texto apresenta uma outra nuance da cena, que não está em Lucas, que é a lavagem dos pés, e ele diz que nós devemos lavar os pés uns dos outros e que todo mundo precisa ter pé lavado. Ninguém fica na invisibilidade, ninguém vai ser esquecido. E aquele que cuida, aquele que lava, também vai ter o seu pé lavado. Então, como servo, eu tenho que primeiramente estar preocupado em lançar luz sobre o Senhor Jesus e lançar luz sobre a necessidade de quem está ao meu lado. Na medida em que a gente faz isso funcionalmente, nenhum de nós vai ser esquecido. Nenhum de nós vai ficar invisível nesse serviço. Em último lugar, a gente precisa retornar entre nós. E eu acho e isso já aponta assim para uma problemática da pandemia, né? O serviço como prática de existência. Isso é fundamento para a própria existência da igreja, né? A igreja ela é como ela é e ela existe como ela existe porque nós servimos uns aos outros. Nós precisamos, eu coloquei aqui, lavar os pés diariamente, né? Eu preciso disso, ter os meus pés lavados. E eu preciso também diariamente lavar os pés de alguém. Então há uma necessidade constante que está ali. Ela não para porque a gente está fazendo o culto online. Ela não para porque a gente não frequenta mais o templo, né? Como foi durante um bom tempo. Eu preciso entender, como membro do corpo de Cristo, que o serviço é uma prática de existência. Não é possível existir como sujeito, como indivíduo, e não é possível existir como igreja sem a prerrogativa do serviço. Quando eu sirvo o outro, eu quebro uma das maiores idolatrias presentes em meu coração, que é eu mesmo. Essa é a maior idolatria, quando a gente senta num lugar que pertence a Jesus. Quando eu protagonizo o que Jesus tem que protagonizar. Eu saio do centro, minha necessidade dá lugar à necessidade do outro. Não se trata de colocar o outro no trono, se trata de sair de um trono que pertence ao Senhor. Então, assim, a prática do serviço, ela molda diariamente o nosso lugar
dentro do reino de Deus, o que Deus quer de nós. Por isso que é importante que todos os membros do corpo de Cristo estejam alocados num lugar de serviço. Porque o serviço me transforma, o serviço me quebra, o serviço mostra para mim mesmo quem eu sou e quem é Deus, quem é Jesus e quem é o outro. Ele dá lugar para cada um dentro dessa harmoniosa comunidade. Né? Quando a gente vive uma comunidade sem serviço, a gente pula várias etapas, inclusive a de sermos moldados segundo os padrões do reino de Deus. Então, esse eu acredito que é o fundamento para a gente pensar não só o serviço no contexto do ministério infantil, mas o serviço em qualquer área da nossa igreja. Né? Eu coloquei, acho que tem mais um slide, que eu coloquei o texto de 1 Coríntios 11, né? Fazer isso em memória de mim, e aí o texto completa, até que ele venha. Por quê? Não é só, a gente não está falando só da prática de tomar o vinho e comer o pão, a gente está falando de uma prática de serviço presente na ceia do Senhor, de entender qual é o meu lugar no reino. É tão complexo fazer isso até que ele venha, né? É tão complexo servir até que ele venha, que eu olho para a ceia do Senhor como uma prática que deve nos levar a pensar a vida cristã como um todo. Todas as vezes que a gente se lembra do sacrifício do Senhor, isso deve trazer, primeiramente, um benefício para a minha relação com esse Senhor que me doa a vida, mas isso me faz olhar para Ele e ressignificar o meu lugar dentro do corpo de Cristo, o meu lugar de serviço. Qual é a minha doação? Qual é a minha resposta ao serviço? E qual vai ser a minha resposta até que Ele volte, até que Ele venha? Eu ainda tenho umas coisinhas para falar, mas eu queria saber como é que está a questão do tempo com quem está mediando. Querida, pode continuar. Pode até me tirar daqui e continuar. Tá bom, vamos lá. Bom, então a gente entra, né, uma vez entendendo o fundamento e entendendo o que me faz permanecer no serviço do Senhor e o que me faz continuar entendendo que aqui é onde Ele quer que eu esteja e é onde quer que você esteja, a gente se depara com aquilo que desacomoda a nossa prática existencial de serviço. Eu comecei falando de desafios contemporâneos, né? A gente constrói fundamentos, a gente traz bagagens, a gente tem uma história no serviço do Senhor, mas é inegável que as circunstâncias venham e elas nos desacomodem. As dificuldades venham e elas nos façam questionar, será que eu ainda devo estar aqui? Será que eu ainda tenho alguma coisa a oferecer, né, para esse serviço, nessa área? E aí a gente tem o ministério com crianças, né, o ministério infantil, vivendo as agruras, as dificuldades, os desafios constantes, por exemplo, pós-pandêmicos. Pode parecer que a gente já esgotou esse assunto, assim, que a gente já discutiu muito isso, que a gente já falou muito sobre isso, que a gente tem que virar a página e olhar para frente, né? Não tem mais esse assunto. Há quem diga assim que não existe mais pandemia. De fato, houve uma fala, né, oficial de que, em termos de proporção, talvez a gente não precise mais usar o termo, mas nada está resolvido. Né, a gente ainda tem contágio, me parece que essa semana a gente teve 24 horas sem nenhuma morte pela primeira vez. Isso é uma notícia muito boa. Essa semana também a gente começou a vacinar os bebês. A gente tem boas notícias para contar. No entanto, eu costumo dizer, e aí agora eu vou começar a entrar na minha experiência, que talvez não seja a sua, tá?
O ano de 2022, para mim, foi um ano de prova de fogo, assim, de entender, de fato, que impactos foram esses. Entender o que aconteceu com a gente depois do ano de 2020, 2021, vivendo uma pandemia, uma crise sanitária mundial e com tudo que vocês sabem que aconteceu nesses 2 anos. Na nossa igreja, nós estivemos em culto online até o outubro de 2021. Nossa igreja é uma igreja com muitos idosos, nós temos um quantitativo enorme de pessoas acima de 90 anos, e a gente precisava lidar com isso, né? Lidar com o nosso público-alvo e com o quanto a gente tinha grupos de risco aqui. Então, a gente ficou online e, a partir de outubro, a gente começou gradativamente a voltar com as nossas atividades presenciais. Então, outubro de 2021. Em 2022, é importante a gente lembrar que a gente começa o ano com uma nova onda de contágio, né? A Omicron, ela surpreendeu, assim, em termos de expansão do contágio. É importante a gente lembrar que só no início do ano de 2022, o nosso público-alvo começou a ser vacinado, as nossas crianças. Inclusive, aqui na igreja, a gente teve que voltar a suspender as atividades com crianças em fevereiro de 2022, por conta de muito contágio, né? A gente tinha situações em que a criança vinha doente no domingo e só conseguia fazer a testagem na segunda, na terça-feira. Então, durante fevereiro a gente suspendeu, e aí, a partir de março, a gente foi voltando, né, foi retomando coisas que ainda não tinham sido retomadas, retomando uma agenda regular, que era a nossa agenda até 2019, de fazer eventos, de fazer EBF, ensaio de coro, de orquestra, enfim, coisas que não aconteceram nos 2 anos anteriores, né? E mesmo que a gente tenha voltado nos meses anteriores, essas atividades não podiam voltar. Por exemplo, uma coisa básica, assim, alimentação. A gente sempre teve alimentação durante as nossas agendas aqui. E como ainda havia uma insegurança, assim, sanitária muito grande, a alimentação teve que ser suspensa. Então, só lá para o meio do ano, a gente começou a fazer de novo esse serviço da alimentação aqui. A gente serve o lanche das crianças. Enfim, eu costumo dizer, assim, que foi o ano da prova de fogo, porque a gente terminou dezembro com todas as atividades em dia, com tudo acontecendo, e só aí, com tudo, toda a agenda em dia, toda a agenda nos horários, inclusive culto da noite, que foi a última coisa que a gente voltou, que a gente pôde, de fato, entender que igreja era essa, que tinha vindo da pandemia, que crianças eram essas, quem de fato voltou, quem foram as famílias que de fato permaneceram aqui, quem se mudou, quem de fato decidiu ficar, porque teve gente que veio no início do ano, foi retornando e não permaneceu, não sustentou. E a gente termina o ano, de fato, conseguindo fazer um mínimo de análise do que aconteceu. Por isso eu considero que não é um tema que esgotou. A gente está vivendo agora um mínimo de distanciamento histórico para poder olhar para o ano passado, né, o ano de 2022, e fazer uma avaliação. E aí, quais são os impactos? Qual igreja a gente se tornou, ou qual membresia a gente de fato herdou pós-pandemia? Pode passar? Deixa eu ver o que eu tenho aí ainda. Vou tentar ser bem breve nos próximos. Eu diria para você que, meu irmão, né, eu não sei quais são os desafios que você está vivendo na sua igreja, o que está acontecendo aí, qual é o maior problema que você está vivenciando para poder recompor e reestruturar esse ministério com crianças. Eu te diria assim que a primeira coisa que eu entendi que era importante fazer era que a gente precisava tomar ciência do que estava acontecendo. E não é fácil, não é simples tomar ciência não, viu? Porque as informações, elas são confusas.
para eu poder fazer um levantamento de quem eram as minhas crianças no ano de 2022, sendo que eu tinha um cadastramento de 2019, demorou um ano para fazer. E ele ainda não está fechado, o meu recadastramento, porque eu tinha a listagem das crianças e eu precisava ligar para todo mundo, porque tinha gente que aparecia aqui a cada 2 meses, né? Essa prática de vir à igreja todo domingo, 2 vezes por dia, né? Irmãos, não existe mais. Não é mais uma realidade. E aí, como é que eu mensuro quem são as minhas crianças? Como é que eu analiso frequência? Então, assim, o primeiro passo foi muito devagar tomar ciência do que ficou, o que eu preciso avaliar, né? Então, acho que esse... Porque a gente, não adianta, assim, a gente querer, até porque eu não podia fazer isso. Não adianta eu querer trazer tudo que eu fazia antes, né? Querer propor, pautar tudo que acontecia até 2019 e dizer, agora vem, eu tenho tudo aqui. E aí, não vem ninguém. Ou vem de uma forma diferente. Então, eu precisava entender, e eu preciso ainda entender, para depois propor atividades, propor a agenda, propor o planejamento. Pode passar. É inegável, e a gente não pode perder isso de vista, não adianta a gente querer retomar lá de onde a gente parou, porque nós não somos mais os mesmos, que toda grande mudança social gera impacto. Eu trouxe aqui a citação de Atos 11, eu gosto muito desse momento da história da igreja, que é quando Estevão morre, né, ele é morto, ele morre como um mártir, a igreja dispersa, né? E é justamente esse evento, né, a grande perseguição à Igreja do Senhor ali no primeiro século, que faz com que o evangelho se espalhe. Eles são obrigados a se deslocar, eles são desacomodados do seu lugar de reconhecimento e o evangelho começa a chegar aos não-judeus, aos gentios. A gente tem a situação de Pedro pregando para Cornélio, a gente tem as grandes discussões da igreja de Jerusalém, né? O que a gente vai fazer agora? Repensando a igreja, repensando aquele formato deixado por Jesus e discutindo o que vai ser daqui para frente. A gente vai pregar para quem? Como é que vai ser a pregação? Quem é que vai? Quem é que não vai? Tudo isso começa com uma grande crise. Né? E a gente precisa acolher as crises, a gente precisa não rejeitá-las, não negá-las, não tentar fazer com que o nosso público se encaixe e a gente aperta e vai entrar assim, vai ser desse jeito, né? Vai ser nesse formato, sem entender que as mudanças acontecem. Né, estar de braços abertos para a mudança e para os impactos que ela gera, sejam eles doídos ou não. Né, a gente está falando de morte, a gente está falando de perseguição, a gente está falando de tortura, né, quando a gente fala da igreja do primeiro século, mas isso foi o que gerou uma reinvenção. Um outro aspecto, pode passar... eu gosto muito do texto de 1 Pedro 3, 13 ao 16, mas eu vou ler só essa parte que eu grifei. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Diante de novos desafios, diante dessas rupturas, dessas crises, dessas dificuldades, a gente está falando de uma dificuldade mundial, né? Quando a gente fala de pandemia, a gente está falando de mortes, né? Muito doloridas. Enfim, a Bíblia nos diz que a gente precisa estar sempre preparado. E estar sempre preparado é acompanhar e ler o tempo, é acolher que essas mudanças, elas acontecem.
Não adianta a gente se debater com isso. A gente precisa olhar para frente e a gente precisa sempre se preparar. E às vezes o preparo ele antecede a crise, né? A gente está ali antecipando, mas nem sempre vai ser assim. Às vezes a gente vai estar diante da impossibilidade de continuar trabalhando daquela forma e o Senhor nos chama para mudar o preparo. Esteja sempre preparado. Esteja sempre pronto para responder a razão da esperança que há em você. E quando a gente fala de razão de esperança, a gente está falando de fundamento, né? Disso que, por mais que tenha se abalado, se recompôs, se reorganizou, e a gente sabe por que a gente está aqui, a gente sabe qual é a nossa razão. E isso me faz saber responder, isso me faz estar preparado, isso me faz entender a direção do preparo que o Senhor está trazendo. Eu acho que agora é o último elemento. Eu posso até pular esse, pode ir para o 3. Vamos lá. Mais um. Ih, ficou tudo branco. Tem um slide que está escrito reinventar-se é preciso. Só para complementar essa ideia do texto de 1 Pedro. Só está indo até aquele branquinho, Júlia? É porque para mim ficou em branco. Tá, então eu falo aqui, pode deixar só a minha tela. Estava escrito, né, que diante disso, a gente precisa entender que trabalhar com crianças ou trabalhar na igreja do Senhor é sempre se reinventar. A gente precisa acolher a história, acolher as intempéries, acolher que daqui para frente a gente vai ter outros momentos assim, há um prognóstico, né, de que outras pandemias aconteçam. A gente não é um país, por exemplo, que está sujeito a grandes catástrofes naturais, como é o que está acontecendo na Síria, né? O que significa um evento como aquele para a realidade de uma comunidade, né? Essas coisas acontecem. E quando elas acontecem, elas trazem impacto. E como igreja do Senhor, como servos que entendem a direção do Senhor, a gente precisa se reinventar. Os cristãos do primeiro século, o texto que eu mostrei para vocês, ele diz assim que a princípio eles se dispersaram, mas eles só pregavam para não-judeus. Mas teve um público, né, teve um grupo que ali em Antioquia começou a pregar para os gentios. E foi ali o ponto de ramificação, foi ali que o evangelho começou a se expandir, porque houve uma reinvenção. Pedro precisou se reinventar, para ele era muito difícil sair daquele lugar que ele tinha aprendido, que ele tinha se construído como homem, né, um homem maduro, um líder maduro, mas o Senhor foi ali, falou com ele em sonhos, deu para ele uma outra direção, e em obediência, mesmo se debatendo com aquilo, Pedro entendeu que a pregação precisava ser expandida, então é preciso se reinventar. Eu te diria, para você ter paciência, né, o que o Senhor tem pedido para mim, assim, desde 2020, é ter paciência com as pessoas, primeiramente com quem trabalha ao meu lado, com quem serve ao meu lado, e aí eu nem estou falando das crianças e das famílias, né, estou falando de quem também tem as suas dificuldades, diferente de uma situação em que a gente está vivendo a vida, né, e uma pessoa tem uma perda, outra perde um emprego, né? Aí você tem um outro que passa por uma mudança muito grande, e aí você tem que acolher, tem que cuidar. Quando a gente vive uma pandemia, todo mundo está dentro do mesmo problema, e todo mundo vive o mesmo problema ao mesmo tempo. Como é cuidar das pessoas assim? Sendo que todo mundo está sofrendo da mesma coisa, né? Chegou um momento do serviço assim que a minha equipe foi reduzida quase a zero. E eu não poderia, de hipótese nenhuma, pressionar aquelas pessoas, porque elas precisavam ser cuidadas. Só que eu também precisava ser cuidada, né? Aquelas pessoas precisavam ser acolhidas, elas precisavam de cuidado, de paciência, e pouco a pouco elas foram voltando, mas eu entendia que se eu pressionasse aquelas pessoas,
né? E não ligasse perguntando se estava tudo bem, família. Se eu ligasse para cobrar, né? Cadê você? Eu tô precisando de você aqui e tal. Eu empurraria aquela pessoa para um lugar de mais dor e mais distanciamento. Então é preciso ter paciência. Todo mundo está se recompondo. Não é só a nossa estrutura e não são só as nossas programações. A gente ainda está em processo de recomposição. É importante fazer diagnósticos. É importante entender, já falei isso no primeiro ponto, né? Tomar ciência dos desafios, façam diagnósticos. Eu sei quais são as questões das minhas crianças. E diagnóstico faz lembrar de saúde, né? Da área da saúde. A gente não dá diagnóstico de saúde, tá? Diagnóstico é da situação. Mas a gente chegou cheio de laudo depois desse período. Eu tenho várias crianças que foram diagnosticadas e eu tenho aquelas que estão ainda em sofrimento, em depressão, com crises de ansiedade, ainda com resistência para poder voltar a estudar, pasmem. Eu tenho criança com ideação suicida. Tudo isso está colocado, né? Houve uma aceleração daquelas crianças que já estavam dentro do espectro autista. Me parece assim que houve um aceleramento. E isso lançou luz para o diagnóstico. Eu tenho várias crianças que vieram depois da pandemia diagnosticadas. Então é importante a gente também fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Quantas são as crianças? Quem são elas? Quais são as necessidades? Né? Onde as famílias estão? Mudaram de casa? Não mudaram? Como é que está a situação delas na escola? A escola é um grande termômetro para o Ministério Infantil. As crianças, elas estão de segunda a sexta na escola, né? Então, a gente entendendo quais são as problemáticas da escola e como a escola está lidando, isso ajuda a gente também a entender como é que está o regime atencional das nossas crianças, quanto tempo elas conseguem se dedicar para as atividades, quais são os estímulos que estão funcionando e quais não estão, né? Como é que estão as relações sociais, a vinculação. As crianças chegaram assustadíssimas. Eu tive crianças que nunca estiveram congregadas, as que nasceram em 2019, né, e chegaram para a gente aqui fazendo 2, 3 anos. Foi um processo de readaptação muito difícil, porque elas não conheciam ninguém, elas estavam sozinhas em casa, né, estavam sem vínculo. Então começou a escolarização também com a adaptação da igreja, e entender isso é importante. Leiam um tempo, não se privem de entender o tempo que a gente está vivendo. A igreja precisa estar alinhada com o tempo, a igreja precisa dialogar com a história. A igreja não pode criar um gueto e viver como se o mundo não estivesse correndo, como se as coisas não estivessem acontecendo. A gente precisa aprender a ler e a dialogar com a história. E isso já aponta para um último aspecto, assim, que eu te diria que tem a ver com essa ideia de se preparar. A gente precisa estudar. A gente não pode parar de estudar. E aí eu não falo só desse momento que a gente está aqui, né, em que a gente se debruça sobre a palavra de Deus, em que a gente se identifica como servos de um mesmo Senhor. A gente precisa ampliar as nossas leituras, né? Durante a pandemia eu precisei ler os documentos da Organização Mundial de Saúde, eu precisei ler as portarias da prefeitura, né, do estado, o que estava permitido, o que não estava permitido. Eu precisei entender aspectos que talvez pela minha formação eu não faria, né? Eu precisei aprender a lidar com as múltiplas mídias, né, que eram possíveis. Eu precisei fazer curso online para poder aprender a editar, para aprender a mexer com alguns programas. E muito embora nós fôssemos uma igreja que já transmitíssemos online o culto e tivéssemos uma equipe que fazia isso, né? A gente tinha material, tinha estudo, tinha tudo. Nada, a gente teve que se reinventar, né? E produzir todo um material online para poder servir as nossas crianças gerou e demandou muito estudo. Só que isso ficou ali. Agora, tudo que eu estudei para 2020, 2021, eu preciso estudar outras coisas. E eu sempre vou precisar estudar, eu sempre vou precisar ler, né? Preparando essa palavra para vocês, eu precisei ler documentos que mostrassem dados, assim, o que está acontecendo? O
que está acontecendo com as nossas igrejas? O que está acontecendo com as nossas crianças? Quais são os impactos na saúde física, mental, intelectual das nossas crianças? Para que a gente entenda, assim, que se a gente não dialogar com o tempo presente, a gente vai continuar andando alheio a tudo isso que está acontecendo, a tudo isso que ainda demanda de nós uma resposta, uma razão da esperança, que dialogue com o tempo presente. Enfim, irmãos, é isso. Às vezes a gente prepara, assim, né, e tem tanta coisa para dizer, tem tanta coisa para compartilhar, e se vocês quiserem perguntar ou depois dialogar comigo, não precisa necessariamente ser nesse momento da live, né? Se vocês quiserem entrar em contato e a gente conversar, eu também quero aprender com a experiência de vocês. A gente pode fazer essa troca em diferentes momentos também. Mas, no mais, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Né? Mas importa que sejamos firmes e constantes. A gente vai se abalar, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, a gente vai deprimir, e faz parte, porque a gente não está descolado do tempo que a gente vive, mas o fundamento, buscar o fundamento, retornar ao fundamento e entender por que eu estou aqui, né? E qual é o meu envio, me ajuda a voltar a um estado de firmeza e constância no serviço do Senhor. É muito interessante. Assim, eu coloquei muitos pontos aqui, mas por causa do tempo a gente não vai poder fazer uma... eu acho que você vai ter que voltar em outro momento, viu, Kelly? A gente vai ter que marcar isso aí. Mas, assim, muitas pessoas, né, colocaram alguns problemas que passaram, né, nas suas igrejas, umas igrejas que ficam em comunidade, em que os próprios moradores não existia pandemia na comunidade, né? Uhum. A pandemia. Então, como lidar com toda essa situação? Mas o mais interessante que... Por exemplo, uma coisa sobre o diagnóstico, né, que a gente estava falando. Eu tenho um público muito variado aqui na igreja. Por mais que o impacto tenha sido diferente, se a gente for pensar em termos de aprendizagem, as crianças que vivem em lugares de maior vulnerabilidade social são as que vão experimentar ao longo do tempo o maior déficit por esse tempo perdido. Né? O gap na aprendizagem e no desenvolvimento como um todo, desenvolvimento como um todo, eles são os que vão sofrer mais e a gente vai sentir a médio e longo prazo isso dentro da igreja. Eu tenho crianças que foram promovidas a classes aqui, mas que não sabem ler, não estão lendo, não estão escrevendo, e isso é impacto desse tempo sem estar na escola, né? Sim, sim. E fora que, muitas vezes, dentro de casa tem tanto problema, né, Kelly? Que eles ficaram mais próximos do problema, porque quando estavam na escola, de repente não estavam tão próximos do problema, né? Uhum. Que às vezes a criança fica o dia todo. E aí, nessa pandemia, ela ficava dentro de casa, muitas vezes abusadas, né? Uhum. Quantos casos que a gente conhece que piorou. Então, a criança acabou... assim, na nossa igreja, por exemplo, a gente está com um número muito pequeno de criança. Muito pequeno mesmo. Tá? Assim, sei lá, talvez umas 5 crianças, para você ter uma ideia. Uhum. E nas fotos a gente viu, né, quantas crianças estavam aí. Quantas crianças estavam. Uhum. Então, assim, mas isso não é para nos desmotivar, né? Não é para desmotivar, porque, assim, o protagonista, né, que é o nosso Senhor Jesus, ele está no controle de tudo. A gente viu o que está acontecendo na Síria, que aconteceu na Síria, o terremoto e tal. Mas aí você vê o quê? A igreja fazendo o trabalho dela lá, né? A igreja está ajudando aquelas pessoas, a igreja está até aparecendo mais nesse momento, né? Porque tem feito um trabalho com aqueles que sofreram com a questão, que sobreviveram, né, ao terremoto e que estão lá. Então, assim, a gente precisa entender que Deus está no controle, que a gente tem que fazer o trabalho analisando assim como criança, né? Como a criança ela faz de maneira sincera, né?
eu acho que isso que está faltando na gente, até como servo mesmo. Às vezes, eu não trabalho no departamento infantil, né? Eu sempre falo, gente, você pode não trabalhar, mas você é responsável também, como membro da igreja, em receber a criança na porta, em levar até ao departamento para atendê-lo, né? E, às vezes, essa criança, antes de chegar ao departamento, ela precisa ter de algo antes de chegar lá. Uma água, às vezes de uma roupa, porque ela está muito suja, né? Então, assim, cada um de nós, se cada um de nós, dentro da igreja, começar a ter esse olhar para o departamento do Ministério Infantil, não vai ficar pesado para o pessoal do departamento infantil, né? Porque, assim, eu tenho que orar mais pelo departamento infantil, né? Eu tenho que pedir ao Senhor que mande mais trabalhadores para o departamento infantil. Eu tenho que pedir ao Senhor que a igreja qualifique, né? Ajude as pessoas a fazerem algum tipo de curso para poder ajudar, né? Às vezes não basta só a boa vontade, aquilo tudo que você falou. Então, assim, eu até fiz uma chamada hoje dizendo, você que é do Ministério Infantil e que também não é do Ministério Infantil, vem assistir, porque você não precisa fazer parte, no sentido de estar lá, né, no Ministério Infantil. Mas você, como igreja, faz parte desse ministério. De todos os ministérios nós fazemos parte, né, como igreja. Então, assim, muito obrigada. Foi bem esclarecedor para mim, foi bem esclarecedor. Eu anotei tudo aqui. E as pessoas estão escrevendo, Orlene, Kellen, colocaram aqui, mas por causa do tempo, e algumas pessoas também caíram na live, por causa da chuva. Algumas pessoas também caíram na live. Algumas pessoas até mandaram para mim aqui um recado, né, falando sobre isso. Mas que Deus continue te abençoando. Essa live ela fica gravada. Então, quem não conseguiu assistir desde o início, né, pode voltar e depois assistir. Pode fazer os comentários que a gente passa. Eu sempre passo para as pessoas que falaram na live, né, resultado de algumas perguntas ou alguma coisa que a pessoa quis para concluir melhor. Eu sempre passo. E quem quiser também, de repente, o contato da Kelly, né, para ou falar na sua igreja, alguma coisa, pode falar conosco que a gente passa o contato da Kelly. Que Deus te abençoe abundantemente, tá? Amém. E uma ótima gravidez aí, né? Para você meses pela frente. Amém. Deus continue te abençoando, dando saúde e essa disposição, mesmo quando tiver com aquele barrigão, né? Aquela disposição de estar nesse ministério, tá bom? Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigada a todos que assistiram, que estiveram conosco, que tiveram a paciência nessa questão aí de cair e voltar, tá? Que Deus continue abençoando vocês. E a nossa próxima live vai ser em março, que é a última quarta-feira do mês, que vai ser dia 29, e nós vamos ter aqui a nossa irmã Márcia Barreto, que é da Casa de Oração de Petrópolis, e que também trabalha na MPC, Mocidade para Cristo, e é capelã estudantil e de hospital, e ela vai estar falando um pouco sobre juventude, tá? Então, não perca a nossa live de 29 de março, às 20 horas, nesse mesmo horário, com a permissão do Senhor. Um forte abraço para todos. Eu sou o fruto de uma semente
está levantando essa geração. Geração que depois saiu. Geração que unge Davi. Geração que depois saiu. Geração que unge Davi. Pro tempo de nessa terra.